Dando continuidade, nós vamos conversar agora sobre a capacidade para ser empresário no direito brasileiro. Anotem aí no seu cadernão. A regra geral, que para você poder ser empresário no direito brasileiro, você tem que estar apto, né? Tem que estar em pleno gozo da sua capacidade civil. E regra geral, além disso, ter 18 anos completos. Então, nós não vamos nos aprofundarmos muito nessa conversa, mas para você que é aluno de curso não jurídico, é importante você fazer essa anotação, que no direito brasileiro, para você ser empresário, você tem que estar em pleno gozo da sua capacidade civil e ter pelo menos 18 anos completos. E aí nós vamos seguir com alguns indivíduos que a lei diz que proíbem eles de exercerem a atividade empresarial. O primeiro deles ali, o primeiro tópico, servidores públicos federais, estaduais e municipais. Mas, professor, eu já ouvi falar de gente que é servidor e é sócio em uma empresa. Neste caso aqui, gente, eles estão proibidos de serem empresários individuais e MEI. Por quê? Porque existe uma incompatibilidade dessas funções com o exercício individual da atividade empresarial. Porque no caso do MEI e do empresário individual, é a própria pessoa que tem que ir lá resolver as coisas. Eu não posso mandar preposto. No caso da Irélia, eu posso mandar um preposto. Então, cuidado com isso que eu estou dizendo. Essas pessoas elas não podem exercer atividade empresarial como empresário individual ou MEI. Mas, professor, ainda assim eu conheço o fulano de tal que é MEI. Ele pode até ser MEI, desde que a atividade que ele faça não seja incompatível com o cargo que ele exerce em nenhuma das esferas aí da administração pública, municipal, estadual ou federal, e ele não tem ali o desvio, ou seja, a possibilidade de ter incompatibilidade de horário. Então, que isso fique claro. O próximo seriam os militares da ativa das Forças Armadas e das polícias militares. Esses também, eles não podem ser empresários individuais ou MEI. Por quê? Porque pode ter conflito ali com o trabalho deles, no exercício ali da atividade militar dele. Já imaginou? Um policial militar trabalhando, falou, dá licença um pouquinho que eu preciso ir ali assinar um documento porque eu sou empresário individual. Então não é possível. Pode ser sócio em uma empresa ou titular de uma EIRELI desde que o outro seja o preposto representante legal? E pode. Veja, ele só não pode ser empresário individual e MEI. Por quê? Por uma questão de incompatibilidade. Ele já tem função, não dá para a gente abrir essa exceção. Anotei ali, os juízes. Gente, você já imaginou o juiz lá no gabinete dele sendo empresário individual? Gente, me dê licença que eu não vou poder fazer audiência agora porque eu preciso ir lá na junta assinar um documento. Não é assim. Então, a lei proíbe ele de ser empresário individual e de ser MEI. Pode ser sócio em uma sociedade limitada ou titular de uma EIRELI desde que ele não seja o administrador? Nesse caso, ele pode. Porque não quer dizer que você é dono ou que você faz parte de uma sociedade que você tem que ir lá fazer alguma coisa, concorda? Ser sócio não quer dizer nada disso. Membros do Ministério Público, a explicação é a mesma dos juízes. Corretores, leiloeiros e despachantes aduaneiros. Por que eles não podem ser empresários individuais e MEI? Porque no exercício dessas atividades existe vedação legal. Então não é porque a gente quer deixar eles fora, porque a gente quer excluir, não. Ele pode ser sócio, ele pode ser até titular de uma EIRELI, desde que não seja ele que vai lá exercer a atividade empresarial. Então não pode ser nem empresário individual e nem MEI. Empresários falidos enquanto não reabilitados. Gente, falido não é aquele que não tem dinheiro. Falido é aquele que participou ali de um processo de falência e foi declarado por uma sentença judicial como falido. Ah, mas eu sou falido, então nunca mais eu vou poder ser empresário individual nem MEI. Depois que você cumprir a sua sentença, depois que você passar pelo processo de reabilitação, você pode novamente ser empresário. Regra geral, o falido não pode ser empresário individual nem MEI. Presidente da República, ministros de Estado, governadores, prefeitos e ocupantes de cargos públicos comissionados. Vejam, essa vedação era um pouco mais
relacionada à moral até do que a própria lei. Ah, mas por que eles não podem ser empresários individuais nem MEI? Por incompatibilidade com a função. Então, mas eu conheço um que vai lá e verifica se existe compatibilidade com a função dele, né? Verifique se ele tem que cumprir horário, verifique se a atividade do MEI dele ou do empresário individual é incompatível com a administração pública. Regra geral, esses indivíduos não podem exercerem a atividade empresarial como empresário individual, nem como MEI. Podem ser sócios de empresas? Sócio pode. Pode ser titular de uma EIRELI? Pode, desde que não seja ele o administrador. Teria que nomear um terceiro. Senadores, deputados federais, estaduais e vereadores. Entra na mesma regra do item de cima. É um impedimento muito mais moral do que até legal. Responsabilidade. Então, diante das dívidas contraídas, o empresário responde de forma ilimitada com seus bens pessoais. Que tipo de empresário que responde de forma ilimitada? Apenas o empresário individual e o MEI. Por quê? Porque a EIRELI possui responsabilidade limitada. Então, patrimônio pessoal se confunde com o da atividade. Apenas no empresário individual e no MEI. Por quê? Na EIRELI nós temos patrimônio separado. Os credores podem exaurir primeiro os bens ligados à atividade. Isso aí é aquilo que a gente chama de benefício de ordem. Então, eu sou empresário individual, estou tendo aí um problema financeiro, sofrendo uma execução e eu peço para, digamos que eu tenha bens lá em nome do CNPJ, tenho veículo, tenho imóveis e também tenho o nome da pessoa física. Eu posso pedir o benefício de ordem no sentido de que primeiro esgotem os bens registrados no CNPJ e depois, evidentemente, não tem como eu correr, os bens aqui da pessoa física também vão responder. O nome empresarial eu vou deixar para um próximo vídeo para que não fique muito comprido. Nosso vídeo já está com 7 minutos, beleza? Até mais!